Olá! Hoje vamos explicar um pouco sobre o renascimento comercial na Idade Média. Renascimento comercial é o nome que se dá ao processo de crescimento comercial pelo qual a Europa passou a partir do século XI. Fatores que contribuíram para o renascimento comercial. O renascimento comercial na Idade Média beneficiou principalmente as cidades italianas. Alguns motivos foram a localização geográfica, o fortalecimento das ligações comerciais com o Oriente durante a Quarta Cruzada, que obteve o direito à distribuição de mercadorias orientais pelo continente europeu. Na Europa setentrional, o comércio ampliou na região dos mares Báltico e do Norte, destacando a região de Flandres, devido à produção de lã. Setentrional é uma qualificação que abrange tudo o que se refere ao norte ou boreal. A região norte e sul da Europa foram interligadas pelas atividades comerciais através de rotas terrestres e fluviais. As feiras eram os locais de compra e venda de produtos dos negociantes. As feiras mais importantes eram na região de Champagne. Esse comércio possibilitou o retorno das atividades bancárias. Com isso, a terra deixava de ser a única fonte de riqueza e um novo grupo social surge, os mercadores e os comerciantes. Vamos lá, eu vou explicar um pouco mais sobre esses motivos. Esse renascimento aconteceu a partir do desenvolvimento de um excedente comercial e resultou no surgimento de rotas comerciais por toda a Europa. Esse processo estava diretamente ligado ao renascimento urbano que a Europa passou no mesmo período. O renascimento urbano tem relação direta com o aumento da produção agrícola. Esse aumento, além de ser resultado de melhorias técnicas, adveio de uma melhora na temperatura geral na Europa, que garantiu mais terras para serem cultivadas. Com mais alimento disponível, a população europeia aumentou significativamente. Origens. O crescimento comercial da Europa medieval a partir do século XI também foi resultado do desenvolvimento demográfico e agrícola. Ambos possibilitaram o surgimento de um excedente agrícola que pode ser comercializado, principalmente para as cidades. O crescimento urbano resultou em uma demanda maior por produtos que somente o comércio poderia proporcionar. Como a produção local era, na maioria das vezes, bastante limitada, passou a ser necessário recorrer ao comércio para obter determinados tipos de mercadoria. A necessidade variava de região para região. Com isso, estabeleceu-se um comércio que dependia das conexões de longa distância para obter mercadorias. Os mercadores que não possuíam essas conexões com o mercado de longa distância não foram bem-sucedidos. Assim, o desenvolvimento comercial levou ao surgimento de uma nova classe social, que não dependia mais da itinerância para sobreviver. O comércio europeu dependia bastante das rotas marítimas, que transportavam de maneira mais ágil e barata as mercadorias. O renascimento do comércio na Europa medieval levou ao desenvolvimento de dois grandes eixos de comércio. Um deles era o eixo mediterrâneo, que era controlado pelas cidades italianas de Genova e Veneza. O segundo eixo era o eixo nórdico e era controlado por uma liga de cidades do norte da Europa, chamada de Liga Hanseática. O comércio no norte da Europa era controlado pela Liga Hanseática, que exercia influência desde o leste europeu até a Islândia e comercializava inúmeros tipos de mercadorias. O sucesso da Liga Hanseática era tão grande que, em 1130, os mercadores hanseáticos possuíam uma casa de negócios em Londres, na Inglaterra. A cidade de Lübeck, na Alemanha, foi um dos principais centros comerciais na Liga Hanseática. Havia um ponto de encontro entre os mercadores do eixo mediterrâneo e do eixo nórdico. Esse ponto de encontro eram as feiras na região de Champagne, na França. Essas feiras aconteciam uma vez por ano em períodos pré-determinados. Atribui-se o desenvolvimento das feiras na região ao fato que os senhores locais tinham uma postura mais aberta no desenvolvimento do comércio, ou seja, não cobravam pedágios e concediam determinados tipos de benefício aos comerciantes que se instalavam na região. Moeda e burguesia. O desenvolvimento comercial impulsionou a utilização das moedas como forma de pagamento. A cunhagem de moedas foi retomada por Genova a partir de 1252 e, logo em seguida, foi copiada em outras regiões da Europa.
O desenvolvimento do comércio também resultou no surgimento de uma nova classe social, que passou a rivalizar com a nobreza, a burguesia. O enriquecimento dessa classe levou os comerciantes a terem cada vez mais influência sobre as regiões onde estavam instalados. Assim, o poder das cidades e mesmo dos reinos europeus passou cada vez mais a sofrer a influência dos burgueses. O renascimento comercial abriu caminho para o encarecimento das mercadorias, e Jacques Legoff afirma que se o frumento, qualquer tipo de grão, custava índice 100, medida de valor criada por ele como exemplo, entre 1160 a 1179, alguns séculos depois, no período entre 1320 a 1339, o mesmo frumento custava 289,7. Os salários, por sua vez, não acompanharam esse aumento significativo. Jacques Legoff foi um historiador francês especialista em Idade Média.